Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Raul Valente mandou R$ 6. Sobre a famosa frase no filme do filme está chato ou é o conceito? Onde nasce o incômodo com a suposta lentidão dos filmes e como superar? Boa. Cara, essa é uma resposta que eu já venho dando há algum tempo por aqui. É tudo uma questão de gosto, tá? Só que, quando eu digo pra vocês que tudo é uma questão de gosto, se vocês já acompanham o nosso canal aqui, vocês já sabem que a minha noção do que é gosto é um pouco diferente do que o senso comum nos apresenta. Por que o senso comum vai dizer pra gente? Que gosto é que nem cu, tá ligado? E se gosto é que nem cu, cada um tem o teu. E a gente não discute. Só que gosto não é exatamente isso. Gosto é uma construção histórica. Gosto faz parte de um processo. E quando eu digo que é uma construção histórica, é que ela tá para além do sujeito. Eu tô vendo aqui que tu conhece o Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Tá ligado? A gente conhece histórias que a gente nem mesmo viu. A gente nem mesmo pode ter visto uma peça de teatro de William Shakespeare, mas a gente sabe que William Shakespeare fez histórias que têm uma estrutura específica. A gente sabe que a moça e o rapaz que morrem juntos no final é Shakespeare. Tá ligado? Existem histórias que se repetem, a gente nem mesmo sabe da onde a gente conhece essas histórias, porque elas estão conectadas, elas estão aderidas à nossa realidade material e ao nosso inconsciente coletivo. A gente não sabe de onde ela veio. A gente só sente. Ela só tá lá. Saca? Então o gosto é algo que é presente dentro de um contexto histórico geral que tá para além do sujeito, mas também desse sujeito que vivencia esse mundo todos os dias, desde o momento que ele nasceu. Esse sujeito nasce, e desde o momento que ele nasce, ele está se encontrando com o mundo. E esses encontros com o mundo lhe impõem escolhas. Lhe impõem escolhas. Escolhas essas, éticas, que fazem com que esse sujeito se relacione com esse mundo de maneiras distintas. Escolhas essas, porém, que não são somente frutos de um livre-arbítrio, mas escolhas que são submetidas a esse sujeito na medida em que ele é exposto a um mundo que já é oferecido a ele. Esse sujeito não vive no Minecraft, tá ligado? Onde ele cria o mundo que ele quiser. Esse mundo, desde que ele nasceu, já está posto para ele. E esse mundo que já está posto a ele, lhe oferece escolhas. Ele vai escolher, mas entre escolhas que já estão postas. Já estão colocadas. E essas coisas que já estão colocadas estão intimamente relacionadas a uma ideologia dominante, que não ao acaso é a ideologia da classe dominante. Dentro de um tempo histórico específico e, portanto, também de um modelo produtivo específico, o capitalismo, que tem como característica a padronização dessas escolhas, a padronização, portanto, desses gostos. Percebe? Então, o primeiro passo para fugir desse o filme é chato, é só o conceito, ou desse incômodo com a suposta lentidão dos filmes, é a tomada de consciência de que o gosto é uma construção. E que, portanto, aquilo que assisto está condicionado por aquilo que nos foi apresentado. Por algo ou alguém. E mesmo, e aqui vale dizer, porque parece, quando a gente diz isso, que nós que descobrimos uma verdade absoluta que ninguém conhecia e que agora nós somos sujeitos pertencentes da verdade que ninguém conhecia, e, portanto, nós sabemos como escapar dessa materialidade. Não. Essa tomada de consciência parte do lugar onde nós sabemos que nós nos encontramos com o mundo que nosso gosto é construído. E que seguirá sendo. Seguirá sendo.
A diferença é que nós podemos tomar diferentes caminhos para essas escolhas que nos estão postas, que nos são impostas, mas nós podemos tomar outras escolhas a partir dessas coisas que nos são impostas. Ver outros filmes que nos são apresentados, mas que antes nós não dávamos escolhas, não dávamos chance. E aí, gosto é construído. No início, vai ser chato. No início, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Por que vai ser chato? Porque é de fato chato? Pode ser que sim. Pode ser que de fato você simplesmente não goste daquele filme. E continue não gostando com o tempo. Mas a princípio, você vai achar estranho. Vai achar chato. Vai achar insuportável. Você vai ficar vendo uma mulher cortando batatas por 3 horas de duração em Jane Dillman, que hoje é considerado um dos melhores filmes já feitos na história, e você vai pensar, caralho, que porra é essa? É chato, é conceito. Mas com o tempo, talvez você goste. Porque gosto é construído. Anônimo mandou R$ 6. Que conselho daria para alguém que quer começar a produzir conteúdo sobre cinema? Cara, uma coisa que foi uma mudança primordial na minha carreira aqui na internet, e aí eu acho que esse pode ser a dica mais importante que eu posso dar pra vocês nesse sentido, é primeiro, saber com quem você tá falando. Com quem você quer falar. Esse é o primeiro questão que, na verdade, qualquer coachzinho ou qualquer pessoa que venda conteúdo sobre marketing digital vai te falar, né? Entenda a sua persona. Com quem você vai querer falar. Entender o seu público, as dores do público, etc e tal, é a primeira coisa que você vai ter que, enquanto produtor de conteúdo. E aqui é para além de crítico. É como produtor de conteúdo, como creator, né? Essa é uma primeira questão. Agora, uma outra questão que talvez poucas pessoas discutam nesse caminho é uma questão de forma, tá? E isso aqui é muito importante, pelo menos foi muito importante pra mim. Por quê? Eu, enquanto crítico de cinema e professor, eu sempre tive como interesse e como objetivo aqui na internet falar sobre um determinado tipo de cinema e, mais especificamente, discutir linguagem, discutir teoria, discutir história do cinema de maneira mais aprofundada. É claro que, entretanto, todavia, e aí eu bati muita cabeça no meio do caminho com relação a isso, eu encontrei muita dificuldade nesse caminho justamente porque nem todo mundo quer ficar escutando sobre história do cinema, linguagem do cinema de maneira hermética, de maneira acadêmica. Ninguém tá querendo escutar isso, que melhor, ninguém não. Mas nem todo mundo quer escutar dessa maneira sobre cinema. E tá tudo bem. E isso aqui é uma coisa muito importante pra você que vai começar a produzir conteúdo sobre cinema. Tá tudo bem que as pessoas não queiram aprender sobre cinema. Ninguém é obrigado a aprender sobre tudo. Por mais que você, na sua jovem cinefilia, acredite que você sabe mais que todo mundo porque você conhece o Hitchcock, o Kubrick, e etc., e o Bergman, não é verdade. Porque o sujeito que sabe sobre física quântica, ou tá começando a aprender sobre física quântica, acha o mesmo sobre você, que você é um imbecil porque você não sabe sobre física quântica. E não é assim que funciona. Ninguém vai ter domínio sobre todas as coisas do mundo. E porventura alguém pode querer saber sobre cinema como curiosidade. E você pode estar nesse lugar. E você pode se encaixar nesse lugar, mesmo querendo aprofundar sobre cinema. E foi aqui a minha virada de chave. A minha virada de chave na minha carreira foi na compreensão de que nem todo mundo vai querer escutar eu falando de forma super acadêmica sobre cinema. Porque eu já fui esse Felipe. Eu já fui esse cara de produção de conteúdo super acadêmica, com todos os pontos dos is no seu lugar certinho, para não escapar de uma visão super condensada sobre aquilo tudo que eu estava tentando transmitir. Eu já fui isso. E alguns até hoje acreditam que eu sou. Eu tô, inclusive, num lugar muito perigoso nesse sentido que eu posso discutir já já com vocês. Mas eu encontrei nesse meio de caminho esse lugar da forma, em que eu não precisava deixar de falar sobre linguagem, teoria e história do cinema, mas eu podia mudar a forma do que eu estava falando. Eu poderia passar a me comunicar de uma outra maneira. Poderia encontrar lugares diferentes para me comunicar com essas pessoas. Foi quando eu comecei a fazer as lives. Quando eu comecei a fazer os React Letterboxd, os Copa Filmes, os Tier Lists. Coisas que o Felipe lá atrás, mais sisudo, não faria. Porque não seria crítico o suficiente.
mas que hoje descobriu que através da tier list, através da Copa Filmes, através do React Letterboxd, através dos saques, que é um lugar em que eu consigo, inclusive, me aprofundar um pouquinho mais com vocês com relação às coisas. São conteúdos com menos visualizações, mas o que eu faço questão de fazer, porque eu consigo chegar em lugares que eu não chego nos outros conteúdos, que são mais porta de entrada para as pessoas, topo de funil, se a gente for usar o termo dos creators, né? E aí eu consigo trazer as pessoas para dentro do cinema, me aproveitando de uma diversidade de tipos de conteúdo, mudando a forma. Não necessariamente mudando o conteúdo, mas mudando a forma. Eu continuo falando sobre o Enigma de Outro Mundo, sobre Godard, sobre Truffaut, sobre Rivette, Novelle Vague, Cinema Novo. Continuo. Mas eu consigo chegar a mais pessoas que eu não conseguia chegar antes porque eu mudei a forma. Mudei a forma. Eu consigo falar com as pessoas de topo de funil e, porventura, algumas dessas pessoas de topo de funil irem baixando nessa minha produção de conteúdo até chegar nos saques e, porventura, na introdução ao cinema. O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil, com mais de 50 aulas de forma mais profunda ainda sobre tudo que a gente comenta por aqui. Tá ligado? Então, a dica maior que eu tenho pra dar é essa. Encontra com quem você quer falar e depois de encontrar com quem você quer falar, compreenda a forma de tudo que você quer falar. Encontre o seu estilo. Isso é processo, tá? Você não vai encontrar o seu estilo de primeira. Você não vai encontrar o seu estilo logo de cara. São anos trabalhando, cara. Eu tenho vídeo aqui na internet de mais de 10 anos. E eu só fui começar a alcançar as pessoas de maneira um pouquinho mais aprofundada agora. De 2 anos pra cá. E assim, nem sou um canal grande. Estamos batendo 50 mil inscritos agora. Nem sou um canal grande. Mas comecei a alcançar mais pessoas do que antes porque mudei a forma. Porque encontrei o meu estilo. E é isso que é importante. Shinji Muji mandou R$ 7. Boa noite, professor. Boa noite. Qual sua opinião sobre filmes de séries de TV e desenhos? São bons ou são só episódios entendidos por 1 hora? Cara, esse tipo de pergunta é muito difícil de responder porque depende. Eu não vejo problema algum sobre filmes que surgem de séries de TV ou de desenhos. Não vejo problema algum. Tá aí, The End of Evangelion. É um filme que surge da série. Tá ligado? E The End of Evangelion é foda pra caralho. Eu vou reclamar? Não. Eu posso dizer que, assim, de maneira em que a tendência se apresenta pra gente, é que esses filmes geralmente são ruins. Mas não porque é um problema que filmes sejam realizados a partir de séries de TV e desenhos. Não por isso. Mas porque existe uma tendência de fazer isso como um caça-níquel. Ou seja, existe um produto aqui que dá muito certo na televisão que eu tenho certeza que tem um público massivo que vai pro cinema assistir. Então é dinheiro fácil. É dinheiro fácil, é dinheiro que eu consigo levar essas pessoas de maneira muito facilitada pro cinema. E quando uma obra é feita pensando exclusivamente no caça-níquel, a tendência é que vai sair merda. Por quê? Porque eu já tenho público. Se eu já tenho público, eu não preciso me preocupar com a obra ser boa. É só eu soltar um bando de referências sobre a série, colocar um bando de easter egg e fazer fãzinho babão pedir service, tá ligado? E é isso. Isso aqui não é um ataque ao Érico Borgo, pelo amor de Deus. Jussival Lira mandou R$ 6. O que é um filme camp? Qual a sua opinião sobre contra-interpretação da Sontag? Boa. Cara, o filme camp, que é uma... A estética camp é uma teoria, é um termo cunhado justamente pela Susan Sontag. Ela expressa justamente uma espécie de cultura estética exagerada, cafona, hiperestilizada, mas que especialmente o que define a estética camp é justamente essa associação da alta cultura pela cultura popular. Percebe? Ou seja, é uma espécie de emporcamento da alta cultura. E quando a gente tá falando aqui emporcamento da alta cultura, a gente não tá falando de maneira pejorativa. A
gente está falando de que essa é uma ação proposital. É uma relação burlesca, é uma relação irônica, é uma relação sarcástica da alta cultura. É pegar a alta cultura e enporquecer ela, torná-la cafona, torná-la brega, encontrar a beleza, portanto, nesse contexto, nesse emporcamento, nesse exagero, nessa hiperestilização. Lindíssimo, tá? Agora, o que eu acho do contra-interpretação? Tem aula lá na Introdução ao Cinema sobre contra-interpretação. É um texto que eu guardo uma relação de amor e ódio. Porque eu acho um texto muito importante para qualquer pessoa que deseja produzir conteúdo na internet, para qualquer pessoa que deseja. E aí, produzir conteúdo em todos os assuntos, tá? Para qualquer pessoa que deseja ser crítico de cinema, é talvez o texto mais fundamental para começar a ser crítico de cinema seja contra a interpretação. Mas é um texto que eu guardo uma relação de amor e ódio, até porque a Susan Sontag é uma autora que tem características pós-estruturalistas, e eu não curto muito essa relação. Ou seja, existe um tanto de antimodernismo e de uma tentativa de desconstrução das coisas sem proposição de construção, sem proposição de algo que se ponha nesse lugar. A Susan Sontag, inclusive, em alguns momentos do texto, ela retorna a momentos históricos onde supostamente essa interpretação das coisas não era dada, mas não diz que momento era esse. Existe uma espécie de pulsão de morte, um retorno a um momento onde as coisas eram melhores com relação a essa interpretação estética, mas que na verdade não se confirma, pelo menos ao meu ver. Mas a Susan Sontag é uma autora que, inclusive, ela tem muita influência no Walter Benjamin em um outro texto dele chamado O Narrador, que eu acho um texto excelente, em que ele vai justamente mais ou menos nesse lugar, onde ele vai dizer pra gente que a narrativa ela vem entrando em decadência no mundo contemporâneo justamente na medida em que a gente tem um mundo cada vez mais fragmentado pela notícia e pelo romance. A Susan Sontag ela só amplia esse conceito do Walter Benjamin entrando sob a perspectiva da interpretação. Porque se o mundo ele é cada vez mais fragmentado pela notícia, pela informação, a notícia e a informação nada mais é do que a explicação das coisas do mundo. Ou seja, as narrativas elas já são dadas e são postas a nós. Elas não se conferem enquanto uma emanação de uma semântica geral e cultural, mas de uma informação dada, oferecida, e, portanto, interpretação. Um mundo interpretado onde de nós é tirado a possibilidade de sentir. Tá ligado? E nesse lugar eu adoro o texto da Susan Sontag. Texto muito importante.